Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a sexta videoaula da disciplina Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física, ofertada simultaneamente às estudantes e aos estudantes matriculadas e matriculados na disciplina Metodologia do Ensino de Educação Física. O tema desta videoaula é Concepções de Ensino de Educação Física. Nós discutimos este assunto na videoaula passada, abordamos algumas das concepções de ensino de educação física naquele momento e hoje daremos continuidade a esse tema, abordando as concepções de ensino que não foram tratadas naquela primeira videoaula. Portanto, o objetivo da videoaula é o mesmo, que tem sintonia, está articulado diretamente aos objetivos da disciplina. Qual seja, que vocês conheçam as concepções de ensino de educação física e que vocês possam relacioná-las às identidades que elas pretendem produzir. Estamos trabalhando com a mesma referência, este texto elaborado pelo professor Mário Luiz Ferrari Nunes, atualmente docente da Faculdade de Educação Física da Unicamp, e a professora Kátia Rubio, nossa colega no Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada da Faculdade de Educação da USP. Pois bem, como nós estudamos na semana passada, podemos dizer que há uma correlação direta entre a mudança do desenho social, ou seja, a mudança da configuração social e a mudança da atribuição da função da escola e, portanto, a mudança das concepções de ensino de educação física. Nós discutimos naquela videoaula que a sociedade de castas, num modelo agrário exportador, demandou da escola uma pedagogia tradicional e um currículo ginástico, que a sociedade de classes demandou da escola, portanto, uma sociedade de classes baseada no modo de produção capitalista, baseada principalmente na industrialização, na urbanização, demandou da escola dois movimentos importantes, o movimento escolanovista, que centrou o trabalho nos estudantes, e o movimento e o tecnicismo educacional, que apostou nos meios de ensino, nas formas de ensino, na didática, vamos dizer, de uma maneira bastante restrita, apenas para ninguém esquecer que didática é algo bem mais amplo do que apenas os modos de ensinar. Mas aqui nós estamos tratando assim, de maneira bastante restrita. E enquanto a escola nova deu espaço, criou condições para o surgimento do esporte dentro da escola, do ensino esportivo dentro da escola, com os mesmos objetivos da perspectiva ginástica, mas ampliando e procurando forjar o caráter dos estudantes numa determinada direção, ou seja, bem alinhada aos pressupostos da sociedade capitalista, nós tivemos a perspectiva psicomotora e a perspectiva desenvolvimentista, já elegendo o movimento como objeto de estudo e já pensando num trabalho da educação física mais preocupado com o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento afetivo social e o desenvolvimento motor ou psicomotor, a depender da vertente, ou, como vocês estão percebendo, já um desenvolvimento global do estudante. Estas propostas, elas têm sido analisadas mais recentemente na teoria curricular cultural da educação física, como perspectivas não críticas, como perspectivas acríticas, porque não havia interesse nenhum dessas propostas em transformar a sociedade, em combater a desigualdade, em combater uma série de mazelas que a sociedade capitalista apresentava, que é a sociedade de castas, basicamente um modelo anterior, e que a sociedade capitalista apresentava. Entretanto, este movimento de combate, de resistência e de alinhamento da escola com alinhamento da pedagogia com uma transformação da sociedade, ele vai aparecer fora do Brasil e dentro do Brasil a partir dos anos 60. Fora do Brasil, estou me referindo aos Estados Unidos e à Europa, e o Brasil principalmente através da contribuição do trabalho do professor Paulo Freire. Então, nós estávamos assistindo, lá no finalzinho do século XX, uma transformação também do desenho social. Se durante uma parte grande do século XX
o modelo de desenho social era a sociedade de classes, nós já podemos afirmar, hoje em 2023, nós podemos afirmar que, sobretudo com a invenção da internet, sobretudo com o papel fundamental que os meios de comunicação desempenharam nesse período, dos anos 90 do século passado para cá, sobretudo com a globalização, com o neoliberalismo, nós temos um outro desenho social, que é o desenho social em malha, em rede, em teia, como vocês quiserem chamar. A depender da obra de referência, você tem essa nomenclatura, tem uma nomenclatura diferente. E nós assistimos no final do século XX, e já bastante presente no século XXI, nós assistimos aí à emergência das teorias críticas no campo educacional. Como eu já disse, a partir dos anos 60, do século passado, você observa um pensamento crítico. E aqui no Brasil, o movimento de redemocratização, a partir dos anos 80, o fortalecimento dos sindicatos dos professores, o fortalecimento do pensamento pedagógico crítico, o fortalecimento dos núcleos pensantes dentro das secretarias estaduais da educação e também algumas secretarias municipais de educação, em que professoras e professores, muitos deles vinculados profundamente às escolas, alguns deles já que tinham avançado nos estudos pós-graduados, são convidados a trabalhar nos órgãos centrais e há um movimento muito grande de reorganização das propostas curriculares. No nosso estado, isso aconteceu com muita incidência. Então, inspirados nas ideias do professor Paulo Freire, do professor Dermeval Saviani, do professor José Carlos Libani, você tem a emergência de um pensamento crítico, de uma pedagogia crítica nas escolas, e isso também influenciou um movimento na educação física. Já mais proximamente, aqui no século XXI, dos dias atuais, você tem a retomada de algumas ideias, né, que estavam um tanto quanto adormecidas, esse centralismo nas técnicas de ensino. O professor Dermeval Saviani tem um texto muito importante que vai designar este momento que nós estamos vivendo com a pedagogia das competências, de neotecnicismo educacional, ou seja, outras formas de ensinar. A discussão está muito mais centrada em outras formas de ensinar, uma vez que muitas redes de ensino têm adotado materiais apostilados, propostas curriculares bastante fechadas, etc., né? Formas de avaliação, formas de controle, ou seja, tudo aquilo que estava bem presente durante os anos 60, os anos 70, com aquele período de ditadura que nós vivemos, e agora isso de alguma maneira se retoma no campo pedagógico com o discurso e com a pedagogia das competências. Ao mesmo tempo, nós temos todo um outro movimento, um movimento que é identificado entre os estudos, né, os colegas e as colegas dedicados aos estudos curriculares, né? Então, nós temos no GT, no grupo de trabalho da Amped, GT Currículo da Amped, né, vamos dizer assim, uma sintonia com a emergência de trabalhos que dialogam com a filosofia das diferenças, com o multiculturalismo crítico, com o pós-estruturalismo, com os estudos culturais, com o pós-colonialismo, com o pensamento decolonial, ou seja, você tem aí uma outra preocupação da educação, uma outra preocupação da escola, com, obviamente, influências nas pedagogias realizadas pelos professores e pelas professoras. Então, tudo que nós temos visto ultimamente, que vem buscar maior inclusão, que vem buscar um debate mais alinhado à produção, ao modo como se produz a diferença, um combate ao modo de produção da diferença. Toda essa discussão que tem acerca, né, das questões de gênero, das questões de raça e etnia, das questões do capacitismo, da questão, né, da preservação do ambiente, da sustentabilidade, etc., são discussões, debates muito mais alinhados a outras formas de análise do social que incorporam a discussão das pedagogias críticas, mas não se restringem às questões de classe. Então é nesse lugar que está situada a perspectiva
da educação física que nós estamos aqui trabalhando. Então, enquanto as teorias críticas fizeram circular, produziram o currículo crítico da educação física, enquanto o neotecnicismo educacional retomou a discussão da educação da saúde, ou seja, toda uma preocupação das aulas de educação física para aquisição e manutenção do estilo fisicamente ativo, as teorias pós-críticas contribuíram para a emergência da teoria curricular cultural da educação física. Enquanto o currículo crítico problematiza o modo como as relações dominante e dominado, opressor oprimido, burguesia proletariado marcam as práticas corporais e vão defender uma educação crítica em que um determinado segmento desprivilegiado se apropria dos conhecimentos científicos de forma crítica para uma intervenção na sociedade, as pedagogias inspiradas nas teorias pós-críticas, elas vão apostar, vão defender, vão trabalhar com a valorização das diferenças, vão apostar, vão defender com a problematização no modo como as diferenças são produzidas, vão apostar, vão defender, vão trabalhar na maneira como nós significamos as coisas do mundo. Ou seja, não é que a luta agora é outra, não é que as pedagogias mais alinhadas ao pensamento ao projeto pós-moderno, pós-colonialista, pós-estruturalista, abandonaram o seu compromisso com a transformação da sociedade. Acontece que as pedagogias pós querem transformar a sociedade transformando os sujeitos, transformando a maneira como os sujeitos significam as coisas do mundo. Em linhas muito gerais e de forma muito superficial, é isto. Nós teremos tempo nas próximas semanas de aprofundar esta questão. Então, as pedagogias críticas e, em consequência, o seu efeito na educação física, o currículo crítico da educação física quer formar identidades emancipadas, quer formar o sujeito emancipado. O currículo neotecnicista, o currículo da educação para a saúde, retoma a ideia da formação do sujeito saudável, identidade saudável, e as teorias pós-críticas, o currículo cultural, quer formar o sujeito solidário. O que nós temos hoje, além da perspectiva ainda presente nas aulas, de uma pedagogia tecnicista com influências na educação física, na perspectiva do currículo psicomotor e do currículo desenvolvimentista, nós também temos algumas escolas, algumas redes de ensino que praticam a educação da saúde, perseguindo a formação da identidade saudável. O currículo crítico, que persegue a formação de identidades emancipadas a partir da problematização da maneira como as relações de classe interferem nas práticas corporais. Há um compromisso do currículo crítico com a transformação da sociedade através do empoderamento das classes populares por meio do conhecimento científico. Enquanto este movimento todo acontece, nós também identificamos em muitas redes, em muitas escolas, com bastante presença em alguns documentos oficiais, os pressupostos, as ideias, as promessas, as intenções da perspectiva cultural da educação física, que tem como referência, como vocês viram, as teorias pós-críticas e que persegue a formação de sujeitos solidários. Mas é importante fazer um destaque do que vem a ser uma identidade solidária. É aquela que reconhece que todas as pessoas na sociedade são importantes. Evidentemente, nós estamos pensando todas as pessoas que defendam os direitos humanos, todas as pessoas que defendam a democracia, nós não estamos pensando todas as identidades naquele sentido de até quem não pensa dessa maneira, não. Ou seja, nós aqui, longe da perspectiva cultural da educação física, incorporar os valores, pressupostos de quem defende o fascismo, de quem defende a xenofobia, de quem pratica todas as formas de preconceito, ou seja, está longe da perspectiva cultural pensar em solidariedade para com essas pessoas. O que nós estamos pensando aqui é que há maneiras de desenvolver as aulas de educação física que contribuam para a formação de pessoas, de sujeitos, de identidades que reconheçam que todas as formas de vida, todas as práticas, todas as formas de vida, todas as silhuetas corporais, todos os corpos são dignos, são merecedores de estarem dentro da escola. E daqui para frente nós faremos isso, nós estudaremos essa questão
nas nossas aulas, vocês farão isso nas escolas que vocês estagiarem e nós teremos muito contato com as práticas realizadas pelos professores e professoras que colocam em ação a perspectiva cultural da educação física. Então, vários dos materiais que estão disponíveis, tanto nas redes sociais quanto no site e no canal do YouTube, mostram professores e professoras, né? São registros dos trabalhos dos professores e professoras que colocam a perspectiva cultural em ação. Com isso, encerramos a videoaula número 6. Nos encontramos na próxima terça-feira. Fiquem bem, se cuidem muito.